Olá, meus queridos alunos, seguidores ou inscritos aí do canal. Uma aula diferente hoje, atendendo pedidos de alunos do 7º, do 8º, do 9º e do 10º período. Vamos à petição inicial. Que coisa mais triste quando eu escuto qualquer aluno saindo de qualquer aula e falando: professor, entendi nada da aula, mas sinceramente, se a aula for minha e o aluno prestou atenção, duvido que ele saia falando isso. Então, com relação à petição inicial, não admito que aluno meu saia da faculdade sem saber fazer uma petição inicial. A estrutura da petição inicial que eu vou passar para vocês é aquela voltada para o direito civil, para o direito processual civil, mas que também vai poder ser usada no direito tributário, porque o direito tributário não tem um código processual próprio. E as petições que ele tem, inclusive depois, mais para frente, eu faço um vídeo falando das 4 petições iniciais mais comuns do direito tributário, não tem problema, vocês vão ver que é muito fácil. O tributário vai ser uma matéria muito complicada, mas a parte prática dele é muito tranquila. E até mesmo na justiça do trabalho, mesmo a justiça trabalhista sendo uma justiça especializada, com um processo próprio, com um rito próprio, com recursos próprios, nas lacunas processuais trabalhistas, eu tenho o CPC. Então, isso que eu vou colocar aqui para vocês hoje, claro, o foco é civil, o foco é processo civil, mas vai acabar ajudando vocês em outras matérias. E não só para matérias, isso aqui vai ajudar vocês no dia a dia, na prática real, seja como estagiário, seja nos primeiros dias, semanas, meses, vocês aí como advogados, ou para fazer prova. Faculdade, OAB, concurso, rapidinho, facinho, vocês vão saber fazer uma petição inicial. A matéria sobre petição inicial prevista lá no Código de Processo Civil vai do artigo 319 ao artigo 321. Mas hoje, aqui, só o 319 para você sair fazendo minimamente uma petição inicial. Ah, professor, não precisa disso não, tem modelo pronto na internet. Filhinho, até para você pegar modelo pronto, você tem que saber do que você está pegando. Fica esperto, às vezes você pega coisa na internet que está desatualizada, às vezes você pega coisa na internet que não tem a ver com a causa que você está advogando. E você tem que sair da faculdade sabendo fazer uma petição. E hoje, de uma forma rápida, de uma forma curta, de uma forma objetiva, você vai aprender. Artigo 319 e uma estrutura, um esqueleto básico de petição inicial. O artigo 319 nos traz 7 incisos que nos falam o que uma petição inicial tem que ter. Pode até seguir a ordem que está aqui, pode mudar alguma coisinha aqui no final, mas seguindo o 319, nada fica de fora. Vamos lá então? Inciso 1 do artigo 319. Juízo. A petição inicial, ela deve ser dirigida ao juiz competente. Aí vem a realidade e a teoria. Na realidade, o que vocês vão encontrar? Milhares e milhares e milhares de petições daquele jeito. Excelentíssimo senhor doutor juiz, ou excelentíssima senhor, senhora, juiz, juíza. Gente, pelo amor de Deus, é muita babação de ovo, é muita puxação de saco. Não que o magistrado não mereça respeito. Respeito cada um dos magistrados, respeito todo mundo que trabalha no Tribunal de Justiça. Do desembargador ao serviçal, todos merecem o nosso respeito. Mas, pelo amor de Deus, excelentíssimo senhor doutor, caramba! E, na verdade, eu não estou conversando com um juiz. Eu estou conversando com a estrutura a qual ele pertence. Então, fica aqui a sugestão para vocês do inciso 1º. Excelentíssimo juízo, porque independente de ser juiz, de ser juíza, independente se é o titular, se é um substituto, se é um colaborador, não me importa. Estou me referindo à estrutura a qual ele pertence. Então, excelentíssimo, tratamento respeitoso e suficiente. Excelentíssimo juízo de direito aqui eu não vou colocar nada.
Porque a petição inicial ela é distribuída por sorteio. Claro, se eu estou numa comarca pequena que é vara única, não tem essa preocupação. Excelentíssimo juízo de direito da vara única da comarca tal, sem problema. Agora, se já é, ainda que uma comarca do interior, mas que já tem a primeira vara civil, segunda vara civil, terceira vara civil, não sei para qual vara eu vou distribuir. Realmente, você não sabe e não é para saber, porque a distribuição ela é feita por sorteio. Se são 3 varas, vai ser feito um sorteio. Ah, mas o juiz da primeira vara, ele não é bom para esse tipo de causa que eu estou entrando. Sinto muito, vai ser feito por sorteio. Randômico, aleatória, né? do latim alea, sorte, não tem como escolher. Então, aqui você realmente deixa o espaço para distribuição. Então, excelentíssimo juiz de direito dá, sei lá qual, vai ser distribuído, vara. Aqui vem a competência funcional. Se eu estou advogando e a questão é contratual, vara civil, se eu estou advogando e é uma questão de divórcio, de separação, de pensão alimentícia, a vara de família, na minha época, sempre que você fala isso, você envelhece 2 anos. Na minha época, envelheci 4. Isso era muito difícil, ou dava mais trabalho, pelo menos. Por quê? Porque a gente não sabia. Ah, a comarca tal, lá no Rio de Janeiro, onde eu comecei, tem vara especializada? É só crime? É só cível? Ou tem cível, tem família? A gente tinha que estudar, lá no Rio de Janeiro, um livrinho horroroso chamado Codigerge, que eu jamais esquecerei essa sigla, que era o Código de Organização do Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Era horroroso, mudava toda hora, a gente tinha que estar comprando aquilo, a gente tinha que pesquisar para saber se aquela comarca tinha ou não tinha, mas hoje, olha que bênção na vida de vocês, vocês têm a internet, vocês têm o site do TJ, onde vocês vão advogar, e se você precisa entrar com uma ação, seja em Barroso, Barbacena, Juiz de Fora ou Belo Horizonte, você sabe a estrutura pela internet. Então, fica fácil de você saber se a sua causa vai para uma vara civil generalizada ou se tem vara civil, se tem vara de família, se tem infância e juventude. Olha o site. Faz esse trabalho. Ah, eu distribuí errado, eu mandei uma separação para a vara civil e naquela comarca tem vara de família. Claro que é sanável, mas não fica de bom tom. É fácil da gente verificar, então tenham esse cuidado, tenham esse capricho. Excelentíssimo juiz de direito da vara civil. E aqui vem a competência funcional. Qual que é a matéria que vai ser tratada, pedida, discutida, julgada? Da comarca. E aqui vem a competência territorial. Nem todo município tem fórum, nem todo município é comarca, mas todo município faz parte de alguma comarca. Ah, Barbacena tem comarca própria. São João del Rei tem comarca própria. Agora, é toda cidade que tem? É todo município que tem? Não é. Exemplo, interior de Minas Gerais, Dores de Campos não tem comarca própria. Portanto, eu tenho a competência territorial em Prados. Vai ser o juiz, ou melhor, o juízo da comarca de Prados, que vai ser o competente territorial para julgar, analisar aquele tipo de demanda que eu estou dando entrada. Mais uma vez aqui, não sei se o lugar aonde aconteceu o fato, não sei se o lugar onde é o domicílio do réu, regra geral, para dar uma entrada numa ação, não sei se lá tem comarca, não sei se lá tem um fórum, mas sei que pertence a alguma comarca. Como é que eu faço? Ah, vou abrir lá, se você lá no Rio de Janeiro, vou abrir o Codigerge. Não. Vai na internet, muito mais fácil, prático, seguro, atualizado. Fica um trabalho bem feito, caprichado, competente. Inciso primeiro, superado. Pula 10 linhas, não tem nenhum inciso
do artigo 319 mandando pular essas 10 linhas. Essas 10 linhas aqui hoje é uma questão que ficou como um resquício, quase que histórico, uma tradição, um costume. Porque não é exigido que sejam 10 linhas. Antigamente, esse espaço aqui era utilizado, e antigamente mesmo, isso aqui era utilizado para o juiz despachar algo rápido na petição. Hoje, e há muito tempo, nenhum despacho do juiz vai ser feito aqui. Vai ter lá o computador dele, os modelinhos dele, os arquivos já estão salvos, e ele ou vai fazer um novo, ou vai aproveitar, e vai ser um novo documento, não vai aproveitar. Mas, enfim, respeitada aí uma questão de organização, de estrutura, de costume, saltam-se algumas linhas, 10 de praxe, mas não existe lugar nenhum falando que são 10 linhas, só faz então o espaço separando o endereçamento, que é o inciso primeiro, do que a gente vai ver aqui agora, que é o inciso segundo. O inciso segundo do artigo 319 do Código de Processo Civil, ele nos fala das partes e a qualificação das partes. Inciso segundo, então, as partes do processo, autor e réu. Tranquilo. Se eu sou o advogado que estou patrocinando a causa do autor e estou elaborando a sua petição inicial, a sua exordial, do autor eu sei tudo. Eu sei o nome completo dele, eu sei nacionalidade, estado civil, profissão, eu sei a identidade, o CPF, a filiação dele, o endereço, o domicílio, sei tudo. Se eu quiser, eu sei o time de futebol dele, eu sei o tipo sanguíneo dele, não interessa para a petição, mas eu sei todas as informações que são necessárias para o autor. E o artigo 319 pede que essas informações sejam completas. Meu problema não é o autor. A minha dificuldade na prática pode ser o réu. Questão boba, questão do cotidiano. Alguém veio e bateu no meu carro parado, alguém veio e bateu e sumiu. Pelo carro, pela placa, eu descobri quem que é a pessoa e descobri até onde que ela mora. Fui perguntando daqui, perguntando dali. Enfim, descobri onde é que o réu mora. Mas eu te pergunto, vou conhecer a qualificação completa do réu? Não vou. Eu vou saber o nome dele, às vezes uma alcunha, às vezes um apelido, e sei onde ele mora, e sei onde ele trabalha. Beleza. Como é que fica então para preencher a petição inicial completa? Como manda o 319, e para quem lida, né, e quase todo lugar agora é o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, na hora que eu vou cadastrar aquela ação, como é que eu faço com as informações do réu? Se eu só sei o nome e o endereço, vou lá no endereço do cara, bato na porta dele e falo: aqui, meu amigo, eu vou te processar e eu preciso, por favor, identidade, CPF, comprovante. Nunca que isso vai acontecer. Para com isso. Então, o mínimo que eu tenho que ter numa petição inicial do réu é o nome, a alcunha dele, um apelido e um endereço onde ele possa ser citado, aonde ele vai ter ciência que existe uma ação contra ele e a oportunidade que ele tem para oferecer resposta, quase sempre uma contestação. E os outros dados, como é que eu faço? Pode colocar ignorado, desconhecido. Então, réu fulano de tal, nacionalidade ignorado, estado civil ignorado, profissão desconhecida, identidade, CPF ignorado, desconhecido, e o endereço, aí eu coloco, respeitando as regras lá do artigo 70 a 78 do Código Civil. Para questões pessoais, domicílio dele, a casa dele. Para questões pertinentes à profissão, local de trabalho. Se o cara não para em casa, não tem local de trabalho fixo, artigo 73, onde ele foi encontrado. Mas enfim, dá uma recapitulada na matéria, faz bonito aqui, também não vai ter problema. Qual que pode ser o problema disso aqui numa questão prática, numa questão que caia na prova de vocês? Aí vocês têm que ficar esperto. Por quê? Se é um acidente de trânsito, eu posso ter mais de um réu. O condutor e o proprietário do veículo. Eu tenho base para isso no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. Então pode ser essa a dificuldade numa prova. Questão que caiu na minha época, na minha prova do exame de ordem. Cai um ar-condicionado de um prédio em cima de alguém, no braço de alguém, machuca, dano estético, dano material, dano moral.
Uma ação indenizatória. Contra quem? O ar-condicionado caiu do prédio. Se eu sei de qual unidade ele caiu, tá fácil. Eu vou ou no inquilino ou no proprietário daquela unidade. Bacana. Se caiu do prédio, eu não consigo identificar de qual unidade caiu, pode o condomínio responder? Pode o condomínio responder. Aí eu processo o síndico? Não, eu não processo o síndico. Eu processo o condomínio. Mas o representante do condomínio será o síndico. Pode cair isso na prova de vocês. Então, a única dificuldade em relação ao réu, na prática, é encontrar o endereço dele. Numa questão de prova, saber exatamente quem eu vou processar, quem eu posso processar naquela causa. Nome da ação. Nome da ação não está aqui no artigo 319, mas vai ser cobrado de vocês. Se é uma questão aí de perdas e danos, vai ser uma ação indenizatória. Se eu estou diante de uma questão de família, atenção. Se é um divórcio, atenção, se é uma petição de alimentos, uma revisão de alimentos, vai do objeto que você vai pedir, muito provavelmente ele nomeia a ação. Mas, atenção, mais importante do que você conhecer o nome da ação, é importante, vale o ponto, mas mais importante que isso, na prática, ou até no meio acadêmico, é conhecer o rito, por quais caminhos o processo vai andar. O rito comum é o chamado de rito ordinário. É mais ou menos em cima dele que eu estou estruturando essa gravação de hoje. Inciso terceiro, fatos e fundamentos. Dos fatos, é a parte mais fácil da petição, é contar o que aconteceu. Na prática, pode ser um pouquinho mais complicado do que em questões de prova, em questões acadêmicas. Na prática, vocês podem se deparar com situações que são situações muito mais complexas do que os casos até que vocês trabalharam em prova. Pode acontecer para você o seguinte: a cliente lhe procura e ela diz que construiu com um companheiro dela nos fundos do terreno do pai dele. E agora eles estão brigando, eles querem separar. Primeiro, eles não são casados, eles são companheiros, seria uma dissolução. E como é que fica a questão patrimonial? Ah, ela tem direito a metade da casa. Metade da casa que foi construída no terreno que não é nem do companheiro, é do pai do companheiro. Isso acontece na prática. Então, ela vai ter direito a quê? Ela vai ter direito a metade do valor da obra, a metade do valor da construção. É diferente. Mas como é que você vai narrar os fatos aqui? De uma forma concisa, clara, objetiva. O juiz não é obrigado a adivinhar o que você está tentando contar para ele. Conte, mas também sem grandes delongas, sem necessidade de criar aqui uma verdadeira novela para contar tudo o que aconteceu e dramatizar demais. O judiciário está lotado de causa. Então, o que puder ser objetivo, seja objetivo. Agora, falando de um dano moral, o que puder falar para dar uma valorizada também, sem extrapolar, sem ficar ridículo, fale, coloque uma carga emocional aqui, mas compatível com a causa que você está falando. Se você está falando de um dano moral decorrente por infidelidade no casamento, você vai colocar uma carga emocional nos fatos. Se você está falando de dano moral por abandono afetivo do filho incapaz, você vai colocar uma carga emocional aqui, mas também sem excessos, sem exageros, nada de fazer um dramalhão, um novelão mexicano. Nas provas, como é que ficam os fatos? Nas provas que vocês vão fazer na faculdade, OAB, concurso, os fatos são enunciados, os fatos estão na questão. Então, basta transcrever? Mais ou menos, né? Basta transcrever, mas adequando. Não pode fazer igual o aluno meu já fez, que transcreveu tão fidedigno que coloca lá, né? Fulana de tal lhe procura na qualidade de advogado. Que? Não, aqui dá uma melhoradazinha, né? Transforma o enunciado em algo mais dinâmico. Ou então aquele que vira e fala, né? Ele dá aquela mexida toda e no final ele repete a mesma linha. Você, na qualidade de advogado, elabora a petição competente. Não! Presta atenção. Até para copiar, a gente tem que ter um pingo de senso, um pingo de noção. E agora, a parte mais valiosa da petição inicial. É ela provavelmente que vai garantir você ganhar uma causa lá fora
é ela que vai ter maior pontuação numa prova, seja da faculdade, seja OAB, seja concurso. Os fundamentos. Pois bem, seja na prática real, você como estagiário, você como advogado, seja nas provas OAB, concurso e as provas acadêmicas que vocês têm que fazer, os fundamentos têm um peso muito grande. Os fundamentos é o seguinte: o nosso direito, ele é positivado, o nosso direito, ele está na lei. Tem alguma lei que ampara aquilo que você está pedindo. Não adianta você virar para mim e falar: doutor, eu preciso de um tratamento de saúde, eu tenho direito à saúde? Tem. Eu preciso fazer hemodiálise, eu tenho direito de ser levado para onde faça hemodiálise se no meu município não faz? Tem. E eu tenho direito de ter um carro à minha disposição só para mim, para me levar? Não, aí você não tem não. Você vai ter o artigo 196 da Constituição, que garante: saúde é direito de todos e dever do Estado. Agora, da forma que essa saúde vai ser prestada, o tempo, o horário, a forma de deslocamento, o tempo que isso leva, isso aí, meu amigo. Porque eu não estou... Não. Achismo é uma coisa, direito é outra, a gente está falando de direito. Então, os fundamentos que a gente tem aqui são os fundamentos jurídicos. Você pode pegar até outras legislações maiores, direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, pode, mas não deixa de ser uma legislação que o Brasil é adepto, que ele é signatário, então está valendo. Agora, os fundamentos que eu tenho para passar aqui para vocês, o primeiro deles está na lei. Qualquer assunto que você queira falar tem uma base constitucional. É interessante, sempre que possível, falar que base constitucional é essa, porque isso me abre as portas para que eu chegue até o último recurso possível, lá em Brasília, além do STJ, poder chegar até no STF para eventual discussão constitucional. Mas estamos falando aqui de civil, estamos falando de processo civil, tributário pode ser. Então, a minha fundamentação legal são artigos de determinada legislação. Se eu quero falar para vocês da possibilidade que tem do filho pedir pensão do pai e como é que vai ser calculada essa pensão, é 30%, pensão alimentícia é 30%, então abre o Código Civil e me manda o artigo que fala que é 30%. Dou R$1 milhão para quem achar no Código Civil o artigo que fala que pensão alimentícia são 30%. Ainda vai ter bocó que vai abrir o Código Civil e vai procurar. Não tem. O que o Código Civil nos fala é daquele binômio: necessidade, possibilidade. O que o alimentado precisa, o que o alimentante pode pagar. Então é nisso que eu trabalho, em cima da lei. Nosso direito é positivado, então vai ter um artigo de determinada lei que vai me amparar. Agora, outras fontes do direito que são importantes, ou no mínimo interessantes, de aparecer na petição inicial. Doutrina. A doutrina, ela é a visão de grandes estudiosos. O que é o Cícero falando? Quem que é o Cícero? Agora, o que é Maria Helena Diniz falando? O que é um Venosa, Fiuza, Stolze, dentre tantos outros doutrinadores excelentes do direito civil. Então, uma coisa é o Cícero como advogado, bom advogado, conhecido, respeitado, mas o que vai rechear a minha petição, a não ser que eu já tenha obras minhas, mas mesmo assim, sejamos humildes, é trazer os grandes estudiosos e livros atualizados. Esses grandes doutrinadores que eu estou falando para vocês, eles têm atualizações constantes. Então não venha me trazer uma citação, uma referência, que ela já tem mais de 10 anos, que ela tem 15 anos e você está lá repetindo ela, sendo que tem obra mais atualizada. Não mostra um bom trabalho, não mostra uma boa pesquisa na sua petição. Então a doutrina é importante nesse sentido. E esse daqui tem uma importância prática, tem uma importância para quem vai fazer concurso.
enorme, gigantesca que é a jurisprudência. Primeiro, não é qualquer decisão judicial que se torna jurisprudência. Uma decisão judicial é um julgado. Jurisprudência são várias decisões reiteradas, repetidas naquele sentido e que te auxilia, que vai de acordo com o que te favorece na ação. Uma decisão isolada tem valor, ela pode ser chamada até de precedente, tem seu valor. Agora, a jurisprudência é mais do que isso. E algo que, para concurseiro não pode esquecer isso, são os informativos. STJ, STF, são aulas, são verdadeiras aulas de qualquer tema. Lá nos informativos, vocês vão encontrar vários julgados de matérias muito importantes, e dentro desses informativos vocês vão ter verdadeiras aulas, porque ali eles vão falar dos fundamentos que eu estou falando aqui. Eles vão trazer para vocês a base legal, eles vão trazer para você grandes doutrinadores e eles vão trazer para vocês os principais julgados daquele assunto. Então são verdadeiras aulas. Quando sai o informativo de STJ, STF, galera aí que está para concurso, os concurseiros, fica tudo doido para sair os melhores cursinhos preparatórios, trabalham em cima disso, os informativos, e pode vir a ser, inclusive, o que norteia a sua banca examinadora na sua resposta, se você está antenado àquele julgado. A gente tem julgados aí fortes. Hoje, gravando esse vídeo, o que está em foco no STF, por exemplo, é a questão do aborto e o Zika vírus. Diferente, né, da anencefalia, no Zika eu tenho a microcefalia. Existe uma diferença gigantesca entre os dois e o STF está atento a isso e está julgando nesse sentido. E, a princípio, não vai ser descriminalizado o aborto em caso de Zika vírus, diferente do que aconteceu em 2012 para anencefalia. Então, fiquem atentos, não só nos informativos, mas nesses julgados de maior repercussão, de maior relevância, que pode vir a ser cobrado de vocês. E na prática real, se você tem, aqui vai uma dica valiosa, se você tem uma jurisprudência que te favorece, detalhe, se você está advogando em Minas Gerais, dá preferência para o TJMG, STJ, STF. Ah, eu não posso trazer uma decisão do Sul, eu não posso trazer uma decisão do Nordeste, da Bahia? Pode, mas é muito mais confortável para o teu examinador você mostrar que o TJ ao qual ele pertence segue aquela linha, segue aquele raciocínio. Então, fica atento a isso e, novamente, decisões recentes. Não vai trazer julgado velho, ultrapassado, que mudou o entendimento. Até pode favorecer o que seu cliente queria, mas aquilo é ultrapassado, não serve, não presta mais. Então, tenta manter a linha aonde você advoga e julgados recentes. Isso aqui fundamenta muito bem uma petição inicial. Claro, para quem vai fazer prova, difícil você ali ter julgados para você consultar. Mas volto a falar, os informativos e determinadas ações mais relevantes é bom saber, mostra segurança, mostra conhecimento. E finalmente chegamos aos pedidos. O primeiro pedido que a gente costuma fazer é o de citação, para o réu ser citado. Mas mesmo que eu não faça esse pedido, ele vai ser citado. Ah, é para oferecer contestação? É a resposta mais comum, é a defesa dele. Mas ele pode deixar o prazo correr em branco, ser julgado a revelia, ele pode se manifestar e concordar com o que você está pedindo, mas aqui a citação, como a gente falou lá no começo, vai para o domicílio dele, sem grande problema nesse sentido. Ah, não foi encontrado 1, 2, 3 vezes. Aí você vai ter a oportunidade de tentar procurar ele em outro endereço, em outro domicílio, até chegar nos extremos, né, de citação por hora certa, de citação por edital, que ficaria extenso demais de falar aqui agora. Esse não pode faltar. Procedência. Todo mundo que dá entrada numa ação, todo mundo que entra com alguma causa quer ganhar. E palavra técnica para isso é a procedência. Você quer que o seu pedido seja julgado procedente. Eu quero que o meu pedido seja julgado procedente no sentido do quê? De condenar alguém a me pagar uma indenização. Pode ser. De que sejam fixados alimentos, pensão alimentícia do pai em favor do filho.
Pode ser. Eu quero que o pedido seja procedente nas mais variadas causas que eu tiver. Eu estou sendo cobrado por algo que eu já paguei. Eu quero que a procedência seja no sentido de que seja reconhecido o meu direito e que seja quitada aquela dívida. Então, você vai pedir de acordo com a pertinência. Os fatos e os fundamentos são a causa de pedir. É o que justifica tudo que você está falando. Mas o pedido aqui tem que ser claro e evita procedência genérica. Dos pedidos. Peço pela procedência do pedido. Qual? Você não fez? Não, mas eu falei pra caramba. Você falou dos fundamentos. Você falou da causa de pedir. O pedido vem agora. Então eu quero a procedência do pedido no sentido que o réu seja condenado, no sentido que a pensão alimentícia seja fixada e qualquer outro que seja pertinente ao que você está fazendo ou advogando. Podem ter outros pedidos aqui? Podem. Até pegando a estrutura do 319, pode ser que provas virem o pedido. Protesto pela produção de prova documental. Estou falando de um contrato, importantíssima a prova documental. Eu estou pegando aqui um gancho na legislação e na justiça especializada lá no direito do trabalho. Eu estou falando de paradigma. Eu estou falando de 2 funcionários, 2 empregados que fazem a mesma atividade e que ganham diferente. Chama o cara de testemunha para ele falar o que é que ele faz, quais são as atividades dele. A prova testemunhal aqui é bacana. Uma perturbação no sossego. E eu vou agora na esfera civil, um juizado, pequenas causas, sai do rito ordinário, vai lá para 9.099, mas eu quero provar que o meu vizinho está fazendo barulho 3 horas da manhã e está apurrinhando a gente. Documento, o BO que eu fiz reclamando do barulho do vizinho. Testemunha, os outros vizinhos, que também devem estar incomodados. As provas vão de acordo com o que você quer provar, mas levando em conta aquele velho brocado do direito. Falar e não provar é o mesmo que não falar. E se for uma questão mais técnica, se eu precisar aí de uma perícia numa investigação de paternidade, melhor prova, o exame de DNA, é a hora de pedir. Então, a prova técnica aqui. E qualquer outra, falsificaram minha assinatura. Está na hora de pedir aqui um exame grafotécnico. Vai de acordo com a sua necessidade. Não, eu quero mesmo encurralar o réu. Eu quero arrancar a verdade dele na audiência. Pede depoimento, pede para ele falar, pede para ele ser ouvido. Você vai poder fazer as perguntas para ele. Ou seja, aqui vai dar causuística, vai no caso concreto, a sua necessidade diante da sua causa. Pode ter outros pedidos aqui? Pode. A própria audiência de conciliação do inciso 7, você pode colocar no pedido ali se você quer. Requeiro que seja designada a audiência de conciliação conforme artigo 319, inciso 7. Está valendo, mesmo dentro de pedidos, está ok, adequado, técnico, correto. Podem ter outros pedidos? Pode. Uma tutela de urgência, um pedido em caráter liminar, pode ser feito aqui, vai de acordo com a necessidade da sua causa, do seu processo. Pedido interessantíssimo é a sucumbência. A regra é que você pague as custas. E se você ganhou, ela tem que ser reembolsada. É um dos efeitos da sucumbência. Você ser ressarcido das custas processuais e que sejam fixados honorários advocatícios. Não é porque você já tem honorários contratuais que você já cobrou, já recebeu ou vai receber do seu cliente, que o juiz não fixe da outra parte, não. E pode ser cumulativo. Você vai ganhar os honorários contratuais e você pode vir a receber, sim, os honorários sucumbenciais. Vale aqui o acordo de vontade no negócio jurídico, que é a grande prestação de serviço da advocacia. Então, sucumbência, a parte derrotada, que caiu, que sucumbiu, vai te reembolsar as custas e vai ser fixado aí o pagamento dos honorários advocatícios da parte vencedora. Valor da causa. O valor da causa é o proveito econômico. Se for pensão alimentícia, não é o valor de uma mensalidade. São 12 mensalidades. Essa é a regra quando eu tenho prestações sucessivas. O camarada bateu no meu carro e eu quero conserto no meu carro. O valor da causa, o valor do conserto. O camarada bateu no meu carro, sou taxista, fiquei sem trabalhar 2 meses. Valor da causa, o conserto do carro. E soma os 2 meses aí daquilo que você razoavelmente deixou de receber. Dano emergente, lucro cessante.
somos 2, valor da causa. Outras causas que eu não sei o valor, você vai colocar um valor aí, pode ser 1.000, 2.000, estimado, aproximado, para que sejam fixados as custas em cima. Ah, mas eu estou pela justiça gratuita. Mesmo que você esteja pela justiça gratuita, fala do valor da causa, que pode ser, ou vir a ser, o parâmetro para fixar as custas para a outra parte, ou os honorários advocatícios, sucumbenciais. Não pode faltar o valor da causa. Em questão acadêmica, OAB e concurso, regra, olha o proveito econômico. Faz aquele somatório, respeita a regra do vezes 12 quando forem prestações sucessivas, que você não erra. Tranquilo aqui para não perder ponto de bobeira. E, enfim, data e assino. Na nossa prática real, você vai colocar lá, se você já é estagiário, você vai colocar a sua OAB de estagiário. Se você já é junto com o advogado, não pode ser sozinho, claro. Se você já é advogado, bem-vindo ao mundo real, você vai ter sua OAB, é hora de lançar ela ali. Agora, se você tiver numa questão de OAB e concurso, não pode se identificar. Então, você não pode botar o seu nome e nenhum número que remeta a você. Então, aqui, o data e assina é genérico, é generalizado, sem te identificar. Espero que tenha auxiliado vocês. Espero que depois de ter assistido aí essa aula sobre a petição inicial e estudando com atenção o artigo 319, ninguém mais depois de assistir esse vídeo vire e fale: não sei fazer uma petição. Mas se ainda assim tiver dúvida, pode jogar aí nos comentários, pode mandar lá no direct do Instagram. Então, as ordens aí para colaborar com vocês. Tudo de bom, abraço!